Oi, gente, tudo bem? Seguinte, eu vou começar o áudio de hoje sendo bem sincera com vocês. Faz 2 semanas que a gente soltou o primeiro vídeo dessa série sobre a avalanche de apreciação. E olha, eu confesso que quase não gravei esse segundo episódio. Quando eu vi o resultado do primeiro vídeo, o silêncio, a pouca interação, sabe, bateu aquele desânimo, aquela voz que diz, deixa pra lá, não tá valendo a pena. Eu senti isso, fiquei decepcionada mesmo. E por um momento eu pensei em parar. Mas aí eu fiz o download, a ficha caiu e eu percebi que se eu parasse agora, eu não estaria desistindo do canal. Eu estaria desistindo de mim mesma. Eu sempre digo que estou aqui compartilhando conhecimento, mas a verdade é que eu também estou em treinamento. Eu sou ansiosa, eu também quero que as coisas aconteçam para ontem. E foi refletindo sobre esse meu desânimo que eu entendi o erro que a gente comete. A gente fica correndo atrás do resultado. Só que eu aprendi uma lição dura. Quem corre atrás está sempre atrás. Se você corre atrás do sucesso ou de um desejo, você energeticamente se coloca na posição de quem não tem. E aquilo continua fugindo de você. Então, eu decidi continuar, não pelos números, mas porque esse é o meu compromisso com a minha própria evolução. E se você também está cansado, está cansada de correr atrás e nunca alcançar, o processo de hoje foi feito sob medida para nós. Nós vamos falar sobre o processo número 2 do Zebrans, a caixa de criação, ou como eu mesma prefiro chamar, a ferramenta para parar de correr e deixar o universo entregar. Então, para deixar o universo entregar, a primeira coisa que precisamos fazer é soltar o controle. Você já sentiu que o peso de realizar os seus sonhos está todo nas suas costas? Aquela sensação exaustiva de que você precisa saber exatamente como, quando e de que jeito as coisas vão acontecer. Pois é, a gente acorda e já coloca essa mochila invisível nas costas. Nela tem a preocupação com o boleto, a insegurança com o futuro, a pressão para fazer dar certo. Gente, isso drena a nossa energia, a nossa criatividade, com certeza. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos exaustos, mesmo sem ter corrido qualquer maratona. O nosso cérebro está cansado de carregar o como. A caixa de criação mágica entra aqui não como uma brincadeira, mas como um depósito de responsabilidade. O objetivo dela é você pegar essa mochila pesada e esvaziar. Quando você coloca um desejo na caixa, você diz ao universo: aqui está o que eu quero. O como vai chegar e é problema seu, não é problema meu. Mas eu sei o que acontece quando tentamos soltar esse peso. E é aí que a mente barulhenta ataca. Você tenta relaxar e vem aqueles pensamentos. Ah, mas isso é impossível, cara. Você não tem dinheiro. Isso é chamado de pensamentos intrusivos. Enfim, a ciência já tem isso como, digamos, um transtorno, né? E aí, por conta disso, e por sofrer disso, porque acho que quem me acompanha sabe que eu tive síndrome do pânico, então eu tive que fazer muitas pesquisas, isso foi em 98, então a gente não falava de nada que se dissesse respeito à parte mental com tanta facilidade como hoje. Por conta disso, eu desenvolvi um e-book inteiro chamado Visitantes Indesejados, Pensamentos Intrusivos. Mas veja só,
Ali tem treinamento, ali tem práticas que tem que ser feito. Não adianta só comprar o e-book e deixar na cabeceira ou escutar o áudio, mas não praticar. Na hora que estiver escutando o audiobook, não vai adiantar. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas vamos voltar à caixa. Entenda que ela é o seu santuário, é o lugar onde a dúvida não entra. Fechou a tampa, o problema não é mais seu. Agora, se você tem um lado cético que pensa, Sandra, como recortar papel vai mudar minha vida? Vamos falar de ciência. E eu estou falando isso porque eu mesma, há 20 anos atrás, quando comecei a estudar os Abrams, eu não fiz, eu não treinei. Muitas vezes eu deixava assim, na imaginação, eu tô fazendo a minha caixa mágica. Mas fisicamente era muito difícil eu me permitir parar para fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas vamos lá, para entender a caixa, precisamos unir a lei da atração, que ainda é uma dúvida na cabeça de muita gente, as pessoas não conseguem entender a lei da atração, que é como a lei da gravidade, e que a gente não vê, mas ela existe, tá aí, não tem como. Mas aqui a gente une a lei da atração com uma neurociência, aí não dá para discutir, porque é ciência e é comprovado. Então, assim, existe uma estrutura no nosso cérebro chamada SAR, Sistema Ativador Reticular. Ele funciona como um filtro, um porteiro da sua atenção. Se você foca na falta e na dificuldade, o SAR bloqueia as oportunidades e só te mostra mais problemas. Mas quando você tira 10 ou 15 minutos para selecionar imagens do que você ama, recortar e colocar na caixa, você está reprogramando esse porteiro. Você está dizendo para o seu cérebro, isso aqui é a minha verdade agora. E biologicamente, o SAR começa a caçar no mundo real as oportunidades que combinam com o que está na caixa. É um assunto fascinante. Se você quiser entender a fundo como ativar esse botão mágico do seu cérebro, no site do Descobrindo tem um artigo completo e detalhado a respeito. Eu vou deixar o link também na descrição. Vale a pena ler para convencer o seu lado racional a jogar no seu time. Bom, nós entendemos até aqui a lógica e a ciência. Eu espero. Caso não tenha entendido, vocês vão lá nos comentários, deixem as suas dúvidas e a gente vai conversando. Eu pretendo abrir um grupo no WhatsApp para a gente ter uma melhor conversação. Mas vamos lá, agora nós vamos para a prática. E aqui eu quero quebrar aquela barreira que eu mesma usei por anos, a falta de tempo. Sandra, eu não tenho tempo de recortar revista. Tudo bem. Se você não tem tempo para o papel e cola, vamos usar o que você tem na mão agora, o mundo digital. Gente, eu uso as duas ferramentas. Quando eu tive a síndrome do pânico, uma das coisas que eu fui orientada a fazer pela médica era tentar. Eu não fazia nada de artesanato, eu não era nem habilidade, eu nunca tinha pensado nisso, né, em fazer trabalhos manuais, nada disso. Porém, quando eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico, a médica me aconselhou, me orientou a buscar algumas coisas nesse sentido, coisas que eu gostasse de fazer. E aí eu fui descobrindo uma série de técnicas artesanais que eu gostava. Olha só que maravilha. Então, coisas com jornal, colagem, madeira. Nossa, uma infinidade de coisas eu descobri e foi através da síndrome do pânico. Mas por quê? Porque eu me permiti a buscar as alternativas. Eu acreditei e fui buscar alternativas que, se você pensar logicamente, não teria muito sentido. O que o trabalho manual, o artesanato vai fazer diferença nos meus pânicos, nos meus surtos de pânico? Só que faz, viu, gente?
faz muita diferença. Por quê? Porque você exercita uma outra técnica que é da psicologia positiva, que é a atenção plena. Naquele momento, principalmente se você está aprendendo alguma coisa, porque naquele momento que você não domina aquela técnica que você está aprendendo, não tem como o seu cérebro ficar prestando atenção em duas coisas. Então, funciona e funciona muito bem. Bom, mas voltando à caixa novamente. No mundo digital, você pode fazer uma pasta no seu computador, na sua área de trabalho. Coloca um nome legal, que faça sentido para você, que sabe, que te emocione, que te arrepie. É importante, tá? E você no computador vai vendo as imagens na internet e colocando nessa pasta. Como eu falei anteriormente, eu uso as duas técnicas. Então, se eu acho que eu estou muito atrapalhada, e como eu trabalho com o computador, então fica mais fácil. Às vezes até escrevendo mesmo, eu estou escrevendo, estou desenvolvendo um artigo, e aí deu um bloqueio, eu paro, respiro e fico navegando pela internet, pelas imagens. E aí eu acho algumas coisas bem legais e vou colocando lá na minha pasta. Mas se eu estou, por exemplo, à noite, já mais tranquila, e estou assistindo alguma coisa assim, como eu sou ansiosa, eu sempre estou procurando fazer mais alguma coisa. Então, eu vou para minha caixa, pego lá a minha caixa, que eu fiz com todo carinho. Na verdade, duas caixas. Uma, logo no comecinho, eu peguei lá a caixa de papelão, fiz a colagem, fiz uma estampa legal, comecei a usá-la. Depois eu comprei uma caixa linda que eu vi na Amazon, posso deixar até o link aqui também na descrição, e uso essa caixa, mas eu não deixei lá a minha caixinha que eu fiz de jeito nenhum. Bom, mas vamos lá. Então a gente tem o mundo digital, você pode usar também no celular, você pode pegar o Pinterest e fazer uma pasta secreta, colocar lá as imagens que de repente você acha bonita, independente até de ser algo que você deseja muito. O segredo, na verdade, gente, não é a caixa ser bonita, o segredo é a sensação de alívio. A caixa é o seu botão de finalizar a compra com o universo. Colocou na caixa? Solta, respira. Para de correr atrás e deixa que a inteligência infinita cuida da logística de entrega. Confiança, acreditar, fé, força espiritual. Se você é mais do tipo artesanal, existem caixas lindas. Eu gosto, eu realmente prefiro. É que assim, eu sou uma mistura dos dois. Eu gosto da coisa física e também gosto do mundo digital, então eu pratico os dois. Mas quando você pega e compra, adquire uma caixa bonita, na Amazon tem um monte, e de repente você começa a mexer naquela caixa, né? Você pode escrever algo em cima bem legal, que faça sentido para você, meus presentes, o universo está me dando, minha conversa com Deus, não sei, gente. Cada um tem que colocar aquilo que fizer sentido para si mesmo. Você está dizendo para o seu cérebro, isso aqui é a minha verdade agora. Primeiro que você está fazendo uma coisa extremamente importante, exercendo a atenção plena. Naquele momento, você adquiriu a caixa, mesmo que seja uma caixa de papelão no supermercado, e você pega a caixa e começa a fazer um artesanato nela, ou pintar, ou fazer colagem, enfim, você dedica um tempo, você vai estar exercendo uma coisa importantíssima dentro da psicologia positiva, que é a atenção plena. Então, voltando para o SAR. Você está dizendo para o teu cérebro, isso aqui é a minha verdade agora. E biologicamente, o SAR começa a caçar no mundo real as oportunidades que combinam com o que está na caixa. Então, gente, o meu convite para vocês hoje é esse. Não desista de você. Assim como eu decidi não desistir desse canal e da minha evolução, eu quero que você decida
não desistir dos seus sonhos, mesmo que a realidade pareça difícil agora. E aquela história, o que você tem a perder? Você vai pegar 10, 15 minutos e dedicar a você, né? Alguma coisa que você gosta, né? Alguma coisa que você deseja. Por que não? O que você tem a perder? Você só pode ganhar. Perder? O que você vai perder? Uns tostões que de repente você comprou lá a caixa, ou um tempinho que você dedicou a pegar a caixa de papelão no supermercado, pintar, fazer algumas coisas para que ela fique mais bonita? É só isso. Sinceramente, faça a sua caixa, seja física ou no computador, mas faça. Tire o peso do mundo das costas e coloque dentro da caixa. Permita-se sentir o alívio de quem sabe que o universo já está trabalhando nos bastidores. Isso é fé, isso é força espiritual. Em algum momento nos próximos processos, a gente faz a conexão, inclusive, com alguns artigos bíblicos, porque o embasamento, tanto com a ciência como com a Bíblia, fez uma diferença muito grande. Em falando em construir sonhos juntos, eu mencionei no começo que estamos numa fase de renovação. E para que o Descobrindo Poderes continue crescendo e levando essa mensagem de luz para as pessoas, nós estamos com a nossa campanha Missão Expansão a todo vapor lá na Kikante. Então, é assim, gente, se o conteúdo faz sentido para você, se ele te ajuda a segurar a onda nos dias difíceis, considere apoiar a nossa campanha. É a forma de cocriarmos juntos em 2026 de muito mais consistência e consciência. E se você quiser se aprofundar nesses estudos, aqui embaixo na descrição eu deixei o nosso bloco especial Meu Universo. Lá você encontra o link para os e-books Visitantes Indesejados, os livros oficiais dos Zebras na Amazon, que eu recomendo de olhos fechados. Outros livros, nós temos lá os livros essenciais, a nossa vitrine de Natal com sugestões de presentes e itens para criar a sua caixa. Lembrando sempre que comprando pelos nossos links, você recebe sabedoria e ainda ajuda a manter o nosso canal vivo. Vamos fazer um trato? Para de correr atrás. Comece a preparar a caixa para receber. Olha só, vamos fazer um trato ainda melhor. A gente vai comentando aqui, que tal cada um dentro do que for fazendo? Uma fez a caixa, o outro comprou a caixa. Gente, vamos conversando, vamos nos falando. Pode ser por aqui, pode ser no WhatsApp, mas vamos um incentivando o outro. Porque, olha, sinceramente, eu faço sem dúvida por vocês, mas também faço por mim, para minha evolução. E claro, eu gostaria muito que todos tivessem a oportunidade de evoluir. E esse é o objetivo do Descobrindo Poderes. Que cada um possa descobrir o seu próprio poder, seja através da ciência, da religião. Aqui no Descobrindo, a nossa meta é sempre agregar, mostrar que uma coisa não é excludente da outra. A religião completa a ciência completa a religião. Ok, gente? Eu sou a Sandra. Um beijo no coração, fique em paz e lembre-se, juntos nós cocriamos um Natal de luz e uma vida de poderes. Até o próximo vídeo. Beijo!